Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Tia Lene está mais uma vez aqui para contar uma história para vocês. E hoje nós vamos com a lição de número 5, que está com o tema O Amigo Líder. Isso mesmo, amigo líder. Que amigo será esse, hein? Vocês têm alguma ideia de quem seja? Tem ou não? Essa história vocês vão poder acompanhar na Bíblia, no livro de Êxodo, do capítulo 2 até o capítulo 4. Mas antes da história, vamos orar comigo? Então vamos lá. Maravilhoso Deus e eterno Pai, dou graças, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já tem nos dado. Obrigada, Paizinho, pela saúde. Obrigada, Pai, pela nossa casa. Obrigada, Senhor, por não deixar faltar nada para nós, Senhor Deus. Paizinho, neste momento, abre o coraçãozinho de cada uma das crianças que estão vendo esse vídeo, Senhor, e planta, Senhor Deus, essa sementinha em seu coração. Que elas possam crescer, Senhor, no coração de cada uma, a Tua palavra, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, o dia de hoje, abençoa cada uma das pessoas que estão vendo esse vídeo, Senhor. No nome santo de Jesus, fica conosco, Pai. Amém e amém. Vamos lá para a nossa lição? Então, como a tia falou, o amigo líder. E aí, alguém já descobriu de quem que eu tô falando? Não? Vou dar uma dica para vocês. Esse amigo de Deus, como que eu posso dizer para vocês? Ele foi criado por uma princesa. Lá no Egito, foi criado por uma princesa. O que mais? E aí, já sabem? Isso mesmo, Moisés. Olha só, Moisés, ele é quem nós vamos conhecer hoje, o amigo líder. Moisés, ele cresceu no Egito, como eu falei, como um príncipe. Ele morava no palácio de Faraó. Gente, Moisés era chique, né? Era muito chique. Morava com a princesa, né? Morava num palácio cheio de riquezas. Nunca faltou nada para Moisés. No entanto, nada disso fez com que ele esquecesse de Deus, porque Moisés sabia que ele tinha sido criado pela princesa, mas que ele não era filho verdadeiro da princesa. Ele sabia que os pais dele moravam numa outra casinha, em um outro local, lá no Egito mesmo, mas não no palácio, né? Ele sabia que ele não era filho de verdade da princesa. E aí, ele nunca esqueceu disso. Ele via sempre o seu povo sofrendo muito, porque o seu povo, o povo judeu, que era o povo, né, da família de Moisés, eles viviam como escravo lá no Egito. E aí ele via aquele povo sofrendo,
Certo dia, ele fez uma coisa muito ruim, Moisés, e precisou fugir dali, porque, fugiu e saiu de lá. Depois de um tempo, ele estava numa outra cidadezinha e ele conheceu uma moça e se casou com ela. E aí ele ajudava o pai dessa moça a cuidar das ovelhas. E ele tinha muitas ovelhinhas, né? E ele, naquele local, ele era pastor de ovelhas. Isso mesmo. E ele sempre guiava as ovelhas lá, cuidava das ovelhas, né? E tinha muitos outros animais, plantava e cuidava. E ele passou muito tempo longe do seu pai, da sua mãe e formou uma nova família. Certo dia, ele estava andando por um local e ele viu uma árvore, um arbusto pegando fogo. Quando ele viu aquela árvore pegando fogo, mas a árvore era verdinha, só que a árvore estava toda em chamas. Ele se assustou e quando ele foi chegando mais perto, ele escutou uma voz: Moisés! Moisés! Gente, que voz era essa? Era Deus falando com Moisés. Moisés, na hora, tremeu de medo, gente. Ele ficou com muito medo, sem saber o que era aquilo, que voz vinha, da onde aquela voz vinha saindo. A voz saía daquele fogo e ele ficou com medo. E aí a voz falou mais uma vez para Moisés: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é lugar santo. Moisés, apesar do medo, ele acreditava que Deus estava falando com ele naquele momento. E aquele fogo cobrindo toda a árvore. E aí Moisés tirou a sandália, se ajoelhou e disse: Eis-me aqui, Senhor. Naquele momento, Moisés estava se entregando para Deus e dizendo que ali ele estava disposto a ouvir o que Deus tinha para Moisés. E aí, Deus continuou falando para Moisés que ele deveria voltar para o Egito, porque ele iria ajudar Deus a libertar o povo da escravidão. Moisés, ainda assustado, diante daquela voz, daquele fogo naquela árvore, e ele pensando: ai, como pode, Senhor? Como que eu vou? Não, se eu for para o Egito, vão me prender, vão me matar. Eu sou um foragido de lá. E Deus disse: Moisés, eu estarei com você. Não tenha medo. Deus sempre encorajando Moisés. E Moisés recuando com medo, né? Sempre com medo. Dizia que não conseguia falar direito. Ele não falava direito. E Deus falou que ia ajudar Moisés a todo momento. Moisés só deveria falar aquilo que Deus mandasse que ele falasse, né? Deus iria dizer tudo que Moisés tinha que falar. E aí Moisés ficou no momento que ele tinha que decidir se ele obedecia à voz do Senhor ou se ele desistia de ouvir aquela voz e não ia dar ouvido para a voz, iria ficar ali naquele local mesmo, né, com a sua família que ele se casou, que ele estava construindo. Mas aí Moisés sentiu no coração que ele tinha que fazer algo sim pelo seu povo. Era Deus tocando em Moisés. Então Moisés decidiu ir, acreditando que Deus era que ia mostrar e dizer tudo o que ele tinha que fazer. E Deus falou para Moisés ir para o Egito, que ele iria, no caminho ele iria encontrar o seu irmão Arão
e os dois iriam junto, né? Arão iria ajudar Moisés a falar com o faraó. E assim Moisés fez. Isso mesmo, criança. Moisés não desistiu em nenhum momento. Moisés ele até ficou com medo, né? Ele teve medo, mas ele não desistiu. Ele acreditou em Deus verdadeiramente. Ele não teve medo. Ele teve medo naquele momento, mas com medo, né? Mesmo assim, ele foi. Ele resolveu obedecer, né? Ele tinha aquela escolha para fazer e ele fez. Ele deu ouvido ao Papai do Céu. Não é verdade, criança? Assim como Moisés obedeceu a palavra de Deus, o Papai do Céu quer que você também obedeça a palavra dele, a voz dele. Como que você vai obedecer? Como que você vai obedecer, criança? Estudando a Bíblia, né? Obedecendo o pai e a mãe. Isso tudo vocês vão estar fazendo o que Deus quer que você faça, né? Porque Deus diz que devemos obedecer ao papai, à mamãe, nós devemos estudar a Bíblia e tudo isso, se vocês fizerem, vocês vão estar obedecendo a Deus. Certo, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram de conhecer a história de Moisés? Moisés foi lá e conseguiu, né, depois de muito tempo lutando, falando com o faraó, ele foi e disse tudo o que Deus estava pedindo, né? O que Deus mandava ele dizer, ele dizia naquele momento. Ele foi um líder, ele conseguiu ir lá e comandar todo aquele povo que acreditava em Deus. Da mesma forma temos que ser nós, né? Quando a mamãe, o papai fala alguma coisa, né? Quando o papai ou a mamãe fala alguma coisa, eu não quero fazer isso, aí fica irritado, né? A mamãe vai lá e diz, calma, meu filho, não é assim. Do mesmo jeito, né? Que Deus fez com Moisés. Moisés não queria ir, ficou receoso, ficou com medo, mas ele disse, eu estou aqui com você, Moisés. Acredite em mim, que nada vai acontecer com você. E assim Moisés fez. Moisés foi corajoso, teve liderança, né? Conseguiu liderar aquele povo e ele foi lá com força, com coragem e conseguiu fazer tudo o que Deus estava mandando. Certo, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero que vocês gravem esse versículo que está em Salmo, no Salmo 18, 32, que diz assim: Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Ele é o Deus que me dá forças e que me protege aonde quer que eu vá. Salmo 18, 32. Certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa história. É uma história de Moisés, vocês já conhecem, podem ler a Bíblia no livro de Êxodo, do capítulo 2 até o capítulo 4. Tem toda a história de Moisés. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com o meu abraço, o meu beijo e vamos fazer a nossa oração para finalizar? Vamos lá. Senhor Deus, obrigada, Paizinho querido, por este momento, Pai, de estarmos aqui, Senhor, e poder, Paizinho querido, aprender mais de Ti, Paizinho querido. Coloca, Pai, no coração de cada criança, para que elas sejam obedientes, Senhor, à Tua palavra. No nome santo de Jesus, amém e amém. Tchau!